Há um ano rolou o assassinato de Marielle Anderson. Se você é brasileiro ou, sei lá, qualquer pessoa do mundo, você sabe disso. Essa semana foram encontrados, no caso foi comprovado, que quem foram os assassinos da Marielle. Quem estava dirigindo o carro e quem foi lá e atirou na Marielle e no Anderson. Algumas pessoas que acabam se confundindo, né? Pessoas que geralmente têm um viés mais da direita, que não lê direito de informação. Já estamos falando do caso de Marielle Franco, vereadora ou deputada? Acho que vereadora. Não lembro agora exatamente se é vereadora ou deputada. Mas era um integrante do PSOL, e do Anderson Gomes, que era o motorista dela, no caso, no incidente. Ambos foram alvejados com mais de 50 tiros. Até então a gente não se tinha informação sobre o que, embora todo mundo desconfiasse de que era alguma coisa relacionada às milícias do Rio de Janeiro. A Marielle estava trabalhando para expor essas milícias, e ela estava conseguindo, ela estava chegando muito longe, então isso incomodou. Tentaram colocar como se fosse um assalto, primeiramente. Tentaram mascarar de várias formas. Nossa, de diversas formas. Diversas mentiras foram publicadas sobre o caso, até dizendo que a Marielle foi casada com um ex-traficante. Observação, era lésbica. Era lésbica. Ela é casada com uma mulher. Talvez fosse um pouco difícil, né? Mas isso é uma campanha de desinformação que acontece sempre. Você tenta sempre culpar a vítima, e principalmente quando a vítima é alguém que é contrário aos ideais da extrema-direita, principalmente a extrema-direita bolsonarista, acaba sendo acusado de ser alguma coisa, tipo, de estar envolvido com alguma coisa. É importante levantar o simbolismo da Marielle, porque a Marielle não só era uma mulher, como ela era uma mulher negra, LGBT, militante, e que tentava lutar contra tudo que acontecia na favela do Rio de Janeiro, de ruim. E outra, ela era uma das apoiadoras dos militares, ela trabalhava junto com os militares que tinham, com as famílias dos militares que os policiais militares que perderam parentes. Ela ajudava muito essa galera também. Ou seja, ela não era aquela pessoa, sou totalmente contra, sei lá, policiamento como pregam. Pregam como se ela fosse uma pessoa completamente contra o policiamento. Então, até falam que nem era necessário estar investigando esse caso. É claro que vão falar isso. Porque pra que vou investigar o caso de alguém que nem queria que existisse investigação? Mas não foi isso que aconteceu. Muitas mentiras surgiram no decorrer desse enredo. Toda essa história tá acontecendo agora, ainda tá acontecendo, mas a verdade tá aparecendo aos poucos. E a gente começou já com descobrir quem foi o assassino e quem é que tava dirigindo o carro desse assassino. Demorou um ano para chegar às primeiras informações mais fortes sobre o caso, né? Já tinha se descoberto algumas informações antes, mas era bem pouco. Depois de um ano que vieram as prisões. Eu acho que são as primeiras prisões? Faltando 2 dias pra completar um ano, vieram as primeiras prisões. E tá sendo investigado ainda. Apesar de já comprovado, tá sendo investigado. E aqui a gente tem que pontuar várias coisas que são extremamente importantes, que a Marielle, ela lutava contra as milícias, e a gente encontra, aí a polícia encontra algumas pessoas ligadas à morte dela, que eram milicianos. Uma das pessoas era vizinha, morava no mesmo prédio que o nosso atual presidente da república, é aquele cara que publica vídeo pornô no Twitter, pergunta o que é Golden Shower. O único pré-candidato que não prestou qualquer tipo de homenagem a Marielle. Com condolências à família. Não se pronunciou em favor da família. A única pronúncia dele foi falando que não ia se pronunciar sobre o assunto. Defendeu a vida toda milícias, homenageou ditadores. Não, eu quero deixar em específico que todos os milicianos que estão sendo descobertos relacionados a Marielle são pessoas que estão envolvidas ou têm fotos com o Bolsonaro e sua família, ou tem algum envolvimento próximo, como por exemplo a filha do cara namorar, ou a filha de um tá ligado miliciano, o filho K-Popper do Bozo? O filho K-Popper do Bozo era namorado da filha do cara que foi preso por ter assassinado a Marielle. Não, mas não tem nada a ver, né? Não. Como o nosso autoproclamado presidente disse, aquele na verdade foi só coincidências do dia da coincidência. São só muitas coincidências, né? Inclusive foi proclamado o dia da coincidência. Inclusive o cara por exemplo, acho que o Eduardo Bolsonaro tem várias fotos com rifles, e no mesmo prédio que eles moram, que o Bolsonaro mora, é um miliciano que foi preso portando 117 rifles. Também é uma coincidência. Pura coincidência. Sabe o que mais é coincidência? Durante algumas entrevistas eles terem falado que eles até apoiam as milícias, porque elas protegem o Rio de Janeiro. Bandido bom, bandido morto, exceto os milicianos, né? Que miliciano... A não ser que esteja... A não ser que seja um miliciano apoiador, né? Porque quando é um miliciano não é bandido
não precisa ser morto, né? Miliciano não é bandido não, o que você tá achando? Não, de acordo com eles, não é não. De acordo com o bandido, com certeza não é. E ainda hoje, o presidente da República não se pronunciou em favor da investigação. Inclusive, ele fez um escárnio, zoou com a situação, dizendo que quer saber quem mandou matar ele. São descobertas novas informações sobre um caso de assassinato político. E ele tá fazendo piada. E praticamente está fazendo piada. Assim, ele fala com um tom como se ninguém soubesse que o Adélio Bispo foi preso, ninguém soubesse que o Adélio Bispo foi investigado. Até o advogado do Adélio Bispo foi investigado. O que se concluiu é que o Adélio Bispo tem problemas mentais e ele não agiu com ninguém. Tipo, o caso dele já foi solucionado, entendeu? E foi solucionado não faltando nem não foi nem um mês depois do negócio. Não, foi no mesmo momento, praticamente. Então, o caso dele já foi solucionado e mesmo assim é o argumento que eles mais usam para tentar barrar as investigações da Marielle. Principalmente nas redes sociais, já que... Desmerecer, na verdade, né? As milícias sociais, como dizem, né? As milícias digitais. As milícias digitais. É como as milícias digitais estão trabalhando. Eles querem desmotivar a busca por respostas, por coisas que precisam ser respondidas, colocando coisas que já foram respondidas, só que eles querem fingir que não. Até porque se tem resposta pra isso, pra que vai me servir, não é mesmo? Vamos fingir que não tem resposta. Segundo o cara da facada lá, o Adélio Bispo, Deus foi quem mandou matar Bolsonaro. Você pode, ou você acredita no laudo da polícia que aponta que ele tem problemas mentais, ou você acredita nele e Deus foi quem mandou matar Bolsonaro. No fim das contas, alguma coisa vai quebrar suas crenças. Mas o lance o cara da facada foi preso. Não demorou nem uma semana pra esse caso pro agressor ser preso. Bolsonaro já tava bem pouco tempo depois, só que ele resolveu ficar enrolando no negócio pra evitar debate. Esse lance da facada é tenso, porque agora toda vez que tem alguma coisa que o Bolsonaro quer fugir, ele recorre à facada. Qualquer coisa. Tipo, em Davos ele foi uma vergonha nacional nos seus discursos. Aí ele usou a facada pra fugir das entrevistas. Aí qualquer coisa que questionam ele usa a facada como recurso de fuga. E aí a gente vê agora do caso da Marielle que o Twitter da República tá muito próximo de muita gente que está envolvido com a milícia e com o assassinato. Ele está envolvido com o caso? Diretamente, a gente não sabe. Mas ele está muito próximo de muita gente. Inclusive com fotos de família, com as pessoas. Ele falou, nossa, eu já tirei foto com um monte de gente. Mano, eles estavam na frente da piscina, cara. Na piscina do apartamento deles. Eles são vizinhos. Eles foram, tipo, sogros dos filhos deles, tá ligado? Então, tipo... Algum conhecimento ali, tipo, vivência entre eles existiu. E agora, eu não sei se foi o Jair, se foi um dos filhos, dizendo que não sabe quem é Marielle, assim, um escárnio com a informação. E aí vem aqui, eu tava vendo uma notícia, que tá aqui no Brasil 247, né? Eu não gosto muito do Brasil 247, acho que eles são meio... dá pra desconfiar, mas a informação saiu em vários lugares, né? Então a gente vai partir do pressuposto que nem todos os lugares estão mentindo. Sim. De que o delegado que solucionou a morte de Marielle e citou Bolsonaro será afastado. A notícia diz que o delegado, que é o Giniton Lages, ele não está sendo afastado do cargo de delegado, ele está sendo mandado para a Itália para fazer um curso por 4 meses. Pra descansar, sabe? Pra descansar, porque a vida dele tava muito difícil por conta de toda a pressão que colocaram em cima dele por causa do caso da Marielle. Mas eu acho muito estranho que agora, que finalmente eles estão dando um passo na droga da investigação, ele tem que ser mandado pra descansar. O momento que ele tem que começar a trabalhar, meu filho. Na verdade, o que o Wilson Witzel do Rio de Janeiro falou é que ele está sendo mandado por férias a descansar porque ele cumpriu o dever dele. A questão é que ele cumpriu a missão dele. A questão não cumpriu a missão dele. O caso não foi solucionado. Descobriram quem matou, mas quem mandou matar a Marielle? A gente deu um passo de investigação. A gente sabe que 2 pessoas que estão envolvidas. A gente não sabe até no momento se tem mais pessoas envolvidas, quem mandou matar, quais são os motivos, quais foram as coisas. Literalmente, assim, o caso andou pouco. Mas não foi resolvido, a gente não tem informações sobre quem mandou matar as coisas. Um ano se passou pra eles darem um passo, que foi descobrir quem foi que matou, quem foi o assassino. Mas quem foi o mandante? O mandante é o principal, tem que saber os motivos por trás disso. A Marielle tava investigando milícias. E agora, tipo, que as milícias estão sendo expostas e todas têm alguma ligação com o nosso presidente,
Então a gente tem que ter essas respostas. Muitas. Muitas estão ligadas ao nosso presidente, a gente precisa dessas respostas. E deixar claro que não são todas, a gente não sabe se são todas, a gente não tem como comprovar essa informação, a gente não pode dizer que são todas. Tem várias ligações que precisam ser investigadas. E qualquer coisa que tenha a ver com investigação em família Bolsonaro, sempre aparece alguma laranja nova. E sempre tem alguma coisa tipo assim, o cara vai tirar férias na Itália por 4 meses, porque o cara apontou assim... Eu queria um chefe desse, mano. Nossa, tá cansado, vai lá pra Itália, eu pago a viagem. É muito... É muita cara de pau. É muito surpreendente. Sempre aparece, tipo, do nada a pessoa merece uma viagem de 4 meses pra Itália. Trabalhei 40 anos nessa empresa, agora você merece porque você descobriu alguma coisa que pode me ferrar. Basicamente isso. O Wilson Witzel, que também é um bolsonarista, declaradamente, entrou nessa... foi eleito com esse discurso ultra babaca direitista. É bom se deixar separado, deixar claro que existe a diferença entre direita, a extrema direita e o bolsonarismo. A direita não é tão escrota. Eu sou uma pessoa de centro, ou centro-esquerda, porque eu acho que tem ideias boas de um lado e do outro. A direita tem, por exemplo, uma opinião... Quando você pega uma questão que é: você acha que o melhor seria privatizar uma empresa ou deixar ela estatal? Aí, tipo, você entra mais ou menos entre a direita que quer privatizar, a esquerda deixar estatal. Existem argumentos para os dois lados. Quando você entra no lado que é negar a história, e você entra no lado que é falsificar informações e colocar mentiras, usar isso como argumento, é o uso do extremo. E mais, assim, você tem extremos dos dois lados. Tipo o nazismo de esquerda. Tipo o nazismo aqui é de esquerda, né? Ou a terra é plana... O bolsonarista tentando explicar para os alemães o que é nazismo, que eles não sabem disso. Quando você chega na extrema direita bolsonarista, aí você encontra as bizarrices que são... O adoçante usado na Pepsi Cola, na verdade, são fetos abortados. Olavo de Carvalho. Carvalho, Olavo. Quando você chega na extrema direita bolsonarista, é que você encontra as coisas mais bizarras que eu já vi na vida. E tipo, coisa tão bizarra que se eu não tivesse visto, a pessoa falando, eu achava que era piada. Eu não fujo também do pressuposto de que na extrema esquerda também tem uma galera que tem um pensamento muito bizarro, um bagulho meio extremista. Tem problemas nos dois extremos, entendeu? Extremo já é o problema. A partir do momento que você tá muito no extremo, você fecha seus olhos pro outro lado. Então é tipo você atravessar a rua só olhando pra esquerda, sendo que é uma mão de 2 vias. Você pode ser atropelado pelo outro lado, entendeu? O extremo é um problema, mas a extrema direita bolsonarista, eles são perigosos não só pela questão deles serem idiotas pra caralho e burros e que inventarem um monte de coisa, mas porque eles partem muitas vezes pra agressão física. No ano passado durante as eleições, aumentou, acho que foi em 40% o número de casos de assassinatos e brigas de rua por conta de política, discussão política. O pessoal, tipo, se batendo lá por conta de não concordarem com a posição política um do outro. Isso durante as eleições. Eu vou deixar aqui o link pra vocês verem, na verdade já falei sobre isso, e o vídeo vai estar aqui no card. A extrema-direita é perigosa nesse momento porque, primeiro, eles estão no poder. Segundo, que eles são os maiores defensores de coisas como armamentismo, que foi até uma pauta dessa semana por causa do massacre em Suzano. Eles que estão mais fortemente ligados a revisionismo histórico. Mano, ela é psicótica. É um bom sinônimo pra extrema estupidez. A extrema estupidez. Eles tentam... Qualquer coisa que você dê fatos pra eles, eles vão contra-argumentar com ofensas, porque eles não têm argumentos de verdade, né? Todo esse extremo, toda essa bagunça que tá acontecendo, tá atrapalhando a busca de informações sobre o caso da Marielle e do Anderson. E essa galera extremista que gera informações falsas pra confundir as pessoas, pra dizer que a vítima estava envolvida com os criminosos, que vai gerar essa campanha de desinformação, dificultar o trabalho da polícia, dificultar o trabalho das pessoas, porque possivelmente uma pessoa que, possível testemunha, acabar sendo influenciada a não cooperar com o caso porque ficou sabendo de alguma coisa. Desinformação é uma coisa muito perigosa. Sem falar que até a informação está se tornando uma coisa perigosa. Porque, por exemplo, a família do... Eu não sei se está acontecendo com a família do Anderson, mas a esposa da Marielle, ela falou já que ela estava recebendo muitos ataques. As filhas da Marielle, elas participam de alguns eventos, assim, pra levantar, porque se não levantar essa tag, digamos assim, se não levantar essa história, se não falar sobre a Marielle, eles ocultam a informação completamente. Eles estão tentando ocultar já há muito tempo. Só pelo fato deles serem parentes da Marielle, eles estão sendo atacados. Então, tipo, é perigoso.
Porque as pessoas, por exemplo, no caso do Jean Willis teve que mudar de país porque sabiam o endereço dele, mandaram fotos do carro dele saindo do carro, mandaram ameaças à família, ameaças a ele, ameaças a todo mundo que tem a ver com ele, só por questões políticas, entende? E é bom lembrar que o Jean Willis ele ficou com escolta, ele teve escolta por muito tempo. Né? E não foi o suficiente. Porque você vê aí alguns comentaristas que não são jornalistas, que também não chegam informação, assim, mas eu quero que ele mostre os boletins de ocorrência. Cara, o cara não tem que mostrar boletim de ocorrência pra ninguém que não seja a polícia, primeiramente. Aí segundo, você vê que o cara tem escolta dado pelo próprio governo. Se o cara tem escolta, não foi porque ele chegou lá e falou assim, tô me sentindo muito sozinho, que a companhia foi pra casa. Meu, nem precisava de muito pra saber que isso era verdade. Só você entrar no perfil do Jean Willis, eu sinceramente não olhava, parei de olhar os comentários das publicações dele. Porque assim, eu às vezes saio stalkeando todo mundo que tem a ver com política que esteja em alta, pra saber o que eles estão falando, porque estão comentando tanto sobre a pessoa. Eu ia no negócio do Jean Willis, não tinha uma publicação dele que não tinha ameaça de morte, gente xingando, ameaçando a família. Meu, nos comentários, vai lá nas publicações dele, lê os comentários. Se é que ele ainda tem o Facebook, eu não sei se ele excluiu. Qualquer postagem que tem a ver com ele, qualquer publicação que tem a ver com ele, você vai encontrar ameaças. E falar, mas é só ameaça e tal. Não é só ameaça, porque a gente não sabe quem tá ameaçando. Recentemente o Henri Bugalho, que é um cara que faz vídeos no YouTube de filosofia. Maravilhoso, sigam o canal dele. E agora tá falando muito de política, ele publicou que ele recebeu uma denúncia onde estava sendo planejado vários ataques contra ele. Ataques que provavelmente seriam de aquele assassinato de reputação. Inclusive, um dos ataques que estavam sendo planejados fala com uma tal de Emma, uma pessoa, não sei quem é. Não tem. É anonimato, assim, não dá pra saber quem é. A gente só sabe quem é o Henry, porque tá escrito lá Henry. A gente não sabe quem tá falando no assunto, tipo, foi uma tal de Emma que é um nome falando genérico. Que ela vai gravar um áudio. Sofreu algum tipo de abuso, alguma coisa assim. Gravando um áudio pra incriminar o cara. Literalmente, criar um crime pra mandar pro cara. E o objetivo era fazer um SWAT. Um SWAT que é um termo que nasceu nos Estados Unidos, quando a SWAT invade a casa de alguém. Sim, existe isso em outros países do mundo, não só nos Estados Unidos, mas o termo ficou popular como SWAT, caso da equipe da SWAT. Estados Unidos. E ficou popular também porque começaram a fazer isso zoando em algumas lives de pessoas que estavam fazendo gameplay e a SWAT realmente invadia a casa, tipo, destruía tudo e prendia o cara na frente da câmera, tá ligado? Só pela zoeira isso acabou se tornando uma coisa muito séria, entendeu? Assim, primeiro a SWAT... Isso já é sério, fazer isso já é sério, mas tipo, realmente estão usando isso agora como uma arma contra as pessoas. Primeiro que assim, nos Estados Unidos é muito mais grave do que no Brasil, mas vou usar os Estados Unidos como exemplo. Primeiro, falsa comunicação de crime é um crime. Se você chamar a polícia por nada, quando ele chega no local, ele não chega pedindo licença, ele chega arrombando a porta. E quando o negócio chega no nível SWAT, é quando chega num nível, ou a pessoa, vamos entrar para evitar mortes, mas se alguém se mexer demais, morre. Até a pessoa explicar que ela não está fazendo nada de errado, a casa dela já foi invadida, já quebraram o que tinha que quebrar, ela já foi mobilizada e já foi levada. Depois que começam a conversar com a pessoa. Ou seja, é uma situação tensa. Então, tipo, toda essa movimentação que tá rolando pra acabar com a investigação da Marielle e do Anderson e também que tá rolando pra destruir com a carreira das pessoas que estão indo contra a extrema-direita, elas são muito fortes. A verdade é que a extrema-direita não tem argumento. Então, tipo, quando a pessoa não tem argumento, geralmente, quando ela não tem cérebro, ela usa força. E é o que estão fazendo. Estão partindo pra violência, estão usando a força. Não é muito difícil você ver isso. Qualquer publicação que você veja sei lá, você coloca alguma tag, sei lá, Bolsonaro, bosta, alguma coisa assim, no Twitter, que você vai ver que tem muita treta em cima desses negócios. E é muito bot em cima também. Uma vez eu postei que meu bolso tava furado e eu perdi R$1, veio gente me xingando. Por causa do bolso. Eles usam palavras-chave pra atacar qualquer pessoa que fale sobre algum assunto, entendeu? É isso, tá? A gente precisa de respostas sobre quem foi que mandou matar a Marielle e que acabou matando o Anderson. A gente precisa saber quais são as causas, a gente precisa que investiguem os milicianos. A gente precisa descobrir todas essas ligações que o nosso presidente tem, coincidentemente, com as pessoas envolvidas nesse assassinato, incluindo a família do Bolsonaro também, que ele tem ligação com muitos casos. A gente já viu aí Laranja, a gente já viu motorista, a gente já tá vendo milícia. Pra quem não tinha bandido de estimação, tem um governo inteiro aí, tem uma família incrível pra apoiar. O que a gente quer dizer aqui é que
A gente quer respostas. Assim, tem muita coisa que não foi explicada ainda. A gente não tem mania de estimação. Na verdade, a gente não tem preferência para nenhum partido. A gente mesmo, como eu falei, eu sou uma pessoa que mais centro-esquerda. Eu acabei ficando uma pessoa de mais pra esquerda porque a direita foi estilingada lá. Então, meio que eu tô me pulando um pouquinho pro centro-esquerda também, porque a direita tá me chutando pra lá, porque não tem como tá apoiando. A Marielle, ela tem um simbolismo muito grande pra gente, principalmente, eu vou levantar mulheres, no caso. Eu acho que ela tem um simbolismo muito grande. Apesar de não ser todas as minhas lutas que sejam as mesmas que a dela, me envolve, mas ela era uma mulher LGBT que lutava pelos nossos direitos. Ela foi morta, então, tipo, quando ela morreu, ela não morreu só a pessoa Marielle, a pessoa que tinha uma família, morreu uma pessoa que lutava por muitas famílias, morreu uma pessoa que lutava por muitas pessoas, e morreu uma mulher que lutava pelas mulheres. Então, a gente precisa de uma resposta, porque durante toda a nossa história, durante toda a história das mulheres que lutaram pelos seus direitos, a gente foi silenciada. E agora que a gente está tendo voz, a gente precisa manter a nossa voz gritando para ter nossas respostas. E a Marielle que morreu e se tornou um mártir. Ninguém quer ser mártir, na verdade, né? Ninguém quer morrer por uma causa, mas ela acabou sendo um mártir disso. E quando morreu a Marielle, mas nasceu uma luta muito maior. Como sempre está sendo levantado nas passeatas, que a Marielle ela está presente, porque a luta dela não acabou, porque a gente está lutando por ela.